Boa tarde a todos. Iremos dar início ao nosso segundo dia de workshop, no qual o palestrante hoje será o aluno Elias Guimarães, intitulado como nome do projeto do trabalho, confecção de placas de circuito impresso. Esse trabalho ele foi dividido em duas partes, parte 1 e parte 2, onde hoje será ministrado pelo Elias e amanhã pelo Lucas Ribeiro. Então, Elias, passo a palavra para você, fique à vontade, e aos demais, aproveitem e tirem todas as suas dúvidas para que possam mais para frente começar a fazer as plaquinhas de vocês. Isso aí. Boa tarde a todos. Bom, como a professora já adiantou, nossa apresentação foi dividida em duas partes. E hoje eu vou falar sobre a simulação dos circuitos utilizando o software Proteus. Bom, a simulação de circuitos é muito importante quando você está fazendo um projeto para saber o que esperar quando for partir para a prática. Saber os parâmetros, os resultados que você terá. Apesar de que você já pode ter uma ideia sobre isso a partir do estudo teórico, mas, como sabemos, nem sempre acontece na prática como na teoria, né? Bom, a, se você fizer uma simulação, você pode adiantar alguns erros que pode ter no projeto, que vale poupar tempo e materiais também, né? Porque se você projetar, fizer a parte prática do projeto, física, né? E der erro, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, se você simular, você pode adiantar, descobrir alguns erros na simulação e já corrigir. E também não serve só para descobrir erros. Por exemplo, se você projetar, fizer algum projeto e os cálculos tiver algum componente que não tenha valor comercial, resistores, indutores que não tenham valor comercial e você precise modificar o projeto para ser viável a produção. Então, você pode simular o projeto já com os valores comerciais próximos dos encontrados nos cálculos e ver se o resultado final vai ser muito diferente do, do projetado na teoria. E se não for, você pode dar continuidade ao projeto. Né? Então, tem vários softwares que possibilitam a simulação de circuitos, como o Proteus, o LT-Spice, o Multisim, o Eagle, e entre outros. Então, cada um utiliza o que tiver mais familiarizado. Então, eu vou, né, utilizar o Proteus, que é o que utilizaremos amanhã para a parte da confecção, realmente, de circuitos impressos. Então, uma apresentação rápida aqui dos ícones, né? Dos ícones. Aqui podemos abrir um novo projeto. Agora sim. Aqui temos o ícone aqui é a tela, a área de trabalho do Proteus. Temos o ícone de novos projetos. Para abrir um projeto, salvar, sair da sala. Aqui voltar para a página inicial. Aqui temos o ícone do ISIS, que é a parte de simulação. Do Ares Proteus, que é a parte da confecção da placa de circuito impresso. E a visualização 3D. Bom, no mais, temos alguns ícones que já são comuns nos softwares do Windows. Aqui podemos mudar a grade. Aqui é mudar a origem. Bom, e o importante mesmo está desse lado aqui. Temos o modo de seleção,
Aqui é onde encontramos os componentes, como se fosse uma gaveta com os componentes. Nesse ícone podemos adicionar junções. Clicando com o botão esquerdo. Mas essas ferramentas aqui são para facilitar a montagem do circuito, né, para não ficar muito embolado. Você pode ligá-los. Temos a label, onde podemos adicionar nomes às nossas linhas. Por exemplo, eu venho em label, clico em algum lugar onde eu quero adicionar. E eu posso chamar aqui do que quiser. Por exemplo, A. Se eu fizer outra linha e adicionar o mesmo nome, tá? Maiúsculo, elas estarão interligadas. Aqui nós podemos adicionar texto, utilizando esta ferramenta, que você escreve o que quiser aqui, alguma informação sobre o projeto. Aí aqui em estilo, você pode modificar, escolher uma fonte, temos várias fontes. Aí podemos desmarcar aqui para poder aumentar a fonte. E várias outras opções aqui onde desmarcamos e podemos marcar aqui, por exemplo, itálico. Podemos mudar a cor do nome. Aqui adicionamos barramentos, que também é uma ferramenta muito boa para a organização do circuito. E aqui nós temos subcircuitos, que, que também é uma ferramenta muito importante para, se você tiver um circuito muito grande, eu vou explicar ela mais adiante. Aqui temos terminais, onde podemos adicionar aqui entradas, saídas, alimentação. Esse terminal de alimentação aqui, se você não der nenhuma denominação para ele, ele vai considerar como 5 volts, mais 5 volts. Mas você pode clicar nele e colocar o valor que você quiser. E com isso ele vai assumir esse valor. Vamos voltar aqui para a parte dos componentes, clicando na letra P. Na letra P podemos abrimos aqui a área onde encontramos os componentes, temos as categorias. Tem várias categorias aqui, vários componentes, por exemplo, capacitores, a série CMOS, de circuitos integrados, conectores, temos indutores, componentes mecânicos, como motores, circuitos de memória, microprocessadores, microcontroladores. Temos uma série de opções. E dentro das categorias temos as subcategorias, onde temos, por exemplo, capacitores. Podemos escolher capacitores disco cerâmico, capacitores SMD, eletrolíticos, temos também de poliéster, alguns capacitores eletrolíticos também, só que maiores.
E aqui temos algumas opções de fabricantes. Mas aqui não precisa se preocupar com isso, não, que a maioria tem as mesmas características. Para a questão de simulação, você pode utilizar componentes genéricos. Também podemos pesquisar aqui diretamente o componente. Por exemplo, fizemos um resistor, digitamos res. Já vai aparecer aqui um resistor genérico, que podemos utilizar para simulação. E também para a confecção de placas de peças. Mas para isso você tem que tomar cuidado, prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, neste quadro aqui, PCB Preview. Geralmente, para os projetos, utilizamos componentes comuns, que são aqueles encontrados mais facilmente. E no Proteus, eles são caracterizados pelos terminais em roxo. Aqui. Então, se você for utilizar um componente comum, procure sempre o que tiver em roxo aqui, como esse. Por exemplo, esse aqui, ó. Esses daqui são componentes SMD. Todos em vermelho são SMD. E são aqueles que ficam por baixo, no top cover da placa. Veremos mais sobre isso amanhã. E são aqueles componentes pequenos. Geralmente são utilizados quando temos um espaço reduzido para fazer placas com tamanhos reduzidos. Outro ponto que precisamos prestar atenção são as dimensões do nosso componente. Por exemplo, aqui temos a distância de um terminal a outro em 0,4 polegadas. Aí você pode medir o seu componente, se você tiver em mãos. Pode medir o componente, a distância do terminal e outro, e ver se tem a mesma distância. Porque vai ser muito importante na hora de fabricar a placa, né? Porque talvez você não preste atenção nisso e quando for soldar o componente seja maior ou não caiba na placa. Bom, alguns são mostrados em milímetros, outros em polegadas. Se você não tiver o componente em mão, você pode pesquisar no datasheet do componente, e lá no datasheet teremos todas as medidas necessárias. Você pode comparar, por exemplo. E aqui você pode procurar tanto pelo nome, resistores, ou transistor, por exemplo, tanto pelo código do componente, se você já souber. Por exemplo, esse, já temos aqui duas opções. Por isso é importante você analisar qual é o componente que você tem ou que você pretende comprar para utilizar o componente correto. Então, também temos a questão do encapsulamento do componente. Por exemplo, se estivermos utilizando um microprocessador, por exemplo, a Mega. Esse microprocessador aqui, que é o encontrado no Arduino. Se você quiser fazer um projeto com ele, mas tem o que você tem em mãos é aquele comum, o normal, mais comprido. Aí, se você analisar aqui, não é ele que aparece. Então, você vem aqui na opção de encapsulamento e procura o que mais lhe adequa. No caso, é o último. Aqui.
Esse é o que geralmente é encontrado nas placas de Arduino e mais utilizados também. Também podemos pesquisar aqui, por exemplo, 6, 400, por exemplo, se você quiser uma porta int, no caso. Você pode tanto utilizar o assim como uma genérica. Pode pesquisar diretamente em ment. Aí ele já vai lhe mostrar uma porta genérica. Para adicionar um componente, você dá 2 cliques com o botão esquerdo e ele já vem aqui para essa área, que é como se fosse a nossa bancada, onde depositamos os componentes que iremos utilizar. Então, podemos utilizar também para circuitos digitais pontos de provas específicas, por exemplo, logic states. Ele vai forçar um nível lógico, seja alto ou baixo. Vou adicionar aqui. E também temos a logic probe. Ok? Aí todos os componentes que você adicionou se encontram aqui. Bom, com essa opção selecionada, você pode clicar no componente, clica na área de trabalho, mais e menos você rotaciona. Pode rotacionar por aqui também. Clicando com o botão direito, você pode espelhá-lo. Nesse caso, não tem muita diferença, né? E aqui, podemos fazer qualquer circuito. Clicando no terminal, podemos interligá-los. Aí, caso você tenha um circuito muito grande, ou então, você precisa fazer uma simulação que tenha vários circuitos dependentes um do outro. Você pode vir aqui em subcircuito, criar uma área, aí clicando com o botão direito, vimos aqui nessa opção, ou Ctrl C, e abrimos outra área de trabalho. E aqui funciona da mesma forma da anterior. Você pode fazer qualquer circuito aqui. Aqui no terminal, você pode adicionar entradas. E saídas. Podemos navegar pela tela utilizando esse quadrado retângulo verde aqui. Podemos percorrer toda a tela de forma fácil. Precisamos dar nomes às terminais, chamando A, B, aqui. Bom, você pode fazer vários circuitos aqui, não tem limitação de tamanho. Aí, para voltar à página original, vem nessa última opção. E aqui, podemos adicionar as entradas. Clicando nesse limite azul, adicionamos um terminal de entrada. E na hora de denominá-los, tem que respeitar a denominação que você deu na outra folha. Por exemplo, A. B. Adicionamos uma saída. Respeitar as letras maiúsculas e minúsculas também. Aqui podemos adicionar nossas
Logic States. E a Logic Code. Nesse ícone, nós damos um play na simulação. Aí, como é a lógica NAND, né? Quando as duas entradas tiverem nível lógico baixo, a saída vai ter nível lógico alto. E só quando as duas tiverem nível lógico alto, as duas entradas tiverem nível lógico alto, a saída terá um nível lógico baixo. Então, podemos ver que o circuito que nós fizemos dentro do subcircuito está sendo respeitado aqui a lógica dele. Aqui podemos dar um nome ao subcircuito. Por exemplo, mas isso serve para compactar um diagrama de circuito na hora de simulação, né? Porque é importante que todo o seu circuito esteja dentro desse limite azul aqui, para não poder não dar erro na hora de simulação. Você pode adicionar também aqui um terminal de alimentação e um ground. E aqui você conecta no ground. Nos terminais aqui temos a opção ground. E tudo que tiver conectado dentro do circuito, tudo que tiver conectado no aterramento estará conectado aqui, assim como no terminal de alimentação. Vamos selecionar tudo e dar um delete. Já expliquei a questão dos terminais. Agora vamos para uma parte muito importante, que eu considero muito importante, que é a simulação estática de circuitos. Temos aqui vários gráficos. Nessa opção aqui, Graph Mode. Temos aqui também geradores, onde você pode gerar sinais, tanto DC, seno, pulso. Temos várias formas de sinais aqui. Aqui temos pontos de prova, para tensão, corrente. E aqui temos instrumentos, que são os instrumentos encontrados em bancadas de trabalho, como osciloscópios, analisadores lógicos. Temos voltímetros, amperímetros, tanto DC quanto AC. Nessas opções podemos desenhar aqui uma reta, um quadrado, um círculo, um arco, e aqui uma forma aleatória. Aqui é outra forma de adicionarmos textos. Então, vamos dar um exemplo da análise estática de circuitos. Vamos montar aqui um circuito simples, um filtro. Passa baixo. Adicionamos aqui uma label de saída, onde nós queremos a saída do circuito, a entrada e o ground. Agora vemos em geradores, escolhemos aqui, podemos escolher DC, seno, clicamos e vamos dar nome aqui. Ele já assume o nome dado à entrada. Clicando duas vezes, temos as configurações, offset, a amplitude, podemos adicionar amplitude, pico ou RMS. Aqui temos a frequência, vamos botar aqui em kHz. E aqui temos também as opções, as mesmas opções que temos aqui.
E para analisarmos, adicionamos uma ponta de prova de tensão. E para utilizarmos o gráfico, clicamos em analógico. Delimitamos aqui a área do gráfico. 2 cliques com o botão esquerdo, temos acesso às configurações do gráfico. Podemos dar nome a ele, vou deixar assim mesmo. Aqui o tempo de início da simulação e aqui o final. Podemos botar 10 milissegundos. Por padrão, ele já vem em segundos, então só precisamos adicionar aqui 10 mili ou micro, o tempo que você deseja simular. Podemos arrastar a nossa ponta de prova para o gráfico, para a área do gráfico, damos um clique e ele já assume aqui a saída. Damos para simular, apertamos espaço e aqui já podemos ver a nossa senoide. Clicando na barra, nessa barra em cima aqui, nós abrimos outra janela para o gráfico, onde podemos dar zoom em uma área específica. Para voltar à visualização anterior, podemos clicar aqui. Para adicionar um cursor, é só clicar na tela aqui. Aí, esse aqui é um gráfico analógico, que é em função do tempo, também chamado de transiente. Aí podemos percorrer o gráfico. Aqui temos o tempo em que o cursor está, temos o tempo, e a saída. Para adicionar outro cursor, apertamos Ctrl, e com o Ctrl pressionado podemos percorrer aqui. Aí aqui embaixo já vai aparecer tanto o tempo do primeiro cursor, o segundo, e a variação do tempo aqui entre um cursor e outro. Da mesma forma aqui, temos a variação da saída. Você pode mudar as cores aqui em opções. As cores dos cursores, dos gráficos. Bom, aí podemos fazer qualquer tipo de análise analógica utilizando esse gráfico. É como se fosse um osciloscópio. Bom, vamos fazer agora uma análise digital. Vamos adicionar um componente aqui. Por exemplo, 4017, que é um contador Johnson. Adicionamos ele aqui. Estou desativando o Master Reset, que é ativo em 1, então estou desativando ele e ativando o Enable, que ele é ativo em 0, por conta desse círculo aqui. Nós vamos adicionar um clock, temos um pulso. E aqui configuramos o clock. Vamos deixar 0, aqui 5 volts. Frequência
colocar 1 kHz. E aqui nós temos as saídas. Vamos adicionar terminais de saída para cada um. Podemos selecionar tudo aqui, clicar com o botão direito, Block Copy. Para ser mais rápido. Agora nós precisamos dar nomes a todos os nossos terminais. Clicamos duas vezes, na Q0. Então, fica 9 e o carry-out, o transporte de saída. Para a análise digital, nós utilizamos aqui o gráfico digital. Podemos delimitar uma área para ele. Da mesma forma, vou adicionar aqui pontos de prova para cada saída. Clicando com o botão direito no gráfico, vemos aqui em Add Trace, ou Ctrl T, e aqui adicionamos as entradas. Então, vamos adicionar primeiro o clock. Q0. Vai adicionando um por um. E por último, uns 2 cliques. Temos aqui o tempo de simulação. Aqui podemos dar nome aos eixos. Tempo de simulação, 10 milissegundos. Espaço para simular.
E aqui temos o gráfico, que é do contador Johnson, né? Podemos olhar no datasheet, para ver se é isso mesmo. Aqui temos o gráfico do contador Johnson retirado do datasheet. Aí podemos observar que é a mesma forma. Temos a cada subida do clock, temos a mudança a contagem. Além da análise digital, temos também o misto, que o misto se você quiser fazer uma análise analógica e digital no mesmo gráfico. Então, é a mesma coisa dos dois. Temos a frequência, análise gráfico de frequência. Podemos abrir um circuito aqui. Vamos abrir esse circuito só para análise do gráfico. Nós temos aqui, por curiosidade, um filtro passa-bandas ativo. Ele inicialmente foi projetado para 60 Hz, mas nos cálculos dos resistores não encontrei os resistores que eu encontrei não tinham valores comerciais. Então eu simulei aqui já com valores comerciais para analisar se ia ter muita diferença na resposta, se ia inviabilizar o projeto. Então, clicamos em frequência, adicionamos a área do gráfico, que adicionamos uma senoide, 1 kHz mesmo. Adicionamos a ponta de prova. Aqui no gráfico, 2 cliques com o botão esquerdo. Temos aqui a referência, é importante colocar isso aqui. A referência será a entrada, a frequência de simulação. Podemos iniciar em 10. E como eu sei aqui qual será a frequência, eu vou colocar 100 Hz. 1 kHz. Agora arrastamos a saída da mesma forma. E dou um espaço para simular. E nós temos aqui a resposta em frequência do nosso filtro. Podemos ver aqui. O pico está mais ou menos em 63 Hz de frequência. Por conta de ter utilizado já valores comerciais. Ele fugiu um pouco do projetado. Podemos dar um zoom aqui. A frequência de corte seria menos 3 decibéis abaixo do pico. Então seria mais ou menos o pico está aqui em menos 1,3, então seria menos 4,3. Podemos observar aqui. Temos a frequência de corte de 54,93 Hz. Quando o gráfico começa a atenuar. E desse lado, colocamos novamente menos 4,3. Temos mais ou menos 68 Hz. Voltando aqui. Então esse é a resposta em frequência do nosso filtro passa-bandas. O ganho dele eu projetei para ter um ganho unitário. Podemos também fazer uma análise da fase do circuito. Vamos aqui
Add traces. Adicionamos a saída. Ok. Novamente em Add trace. Agora adicionamos a entrada. Em P1. E em P2 adicionamos a saída. Colocamos aqui para exibir no trecho. A expressão. Para exibir a fase, nós colocamos a expressão aqui P1 sobre P2. Vamos OK. E temos agora aqui tanto o gráfico da resposta em frequência como a fase. Essa é a análise de Boolean, que podemos utilizar tanto para filtros quanto para amplificadores. Podemos navegar aqui com o cursor. Desse lado temos a sua fase. E essa é a análise em frequência de um circuito. Vamos voltar aqui. Também podemos utilizar uma análise muito importante, que é a análise de Fourier. Esse gráfico aqui. Vamos adicionar aqui uma fonte arbitrária. Podemos escrever aqui. Aí temos fonte de corrente controlada por corrente, tensão controlada por corrente. E aqui vamos pegar a fonte de tensão controlada por tensão. Essa fonte ela é muito importante porque com ela podemos utilizá-la para simular sistemas. Adicionamos aqui duas senoides. Colocar a primeira 2 volts de amplitude e 1 kHz. Segunda, deixar 1 volt e 1 kHz, 2 kHz. Colocamos um referencial e um pino de saída. E essa fonte vai obedecer essa expressão aqui. Podemos modificá-la, mas eu vou deixar isso por enquanto. Vamos fazer uma análise analógica do gráfico. Estamos a nossa saída. Damos espaço para simular. E podemos perceber que temos aí que não é uma senoide, né? Esse sinal ainda tá simples de ser analisado no domínio do tempo, mas podemos ter outros mais confusos. Vamos adicionar aqui 100 milivolts de amplitude. 100 Hz. Aí nós já temos um gráfico um pouco estranho de analisarmos no domínio da frequência, no domínio do tempo. Né? Então, vemos aqui em Fourier, que é aquela análise de Fourier, né?
Temos o tempo de simulação, 10.000. Máxima frequência, vou colocar 150 kHz. Podemos modificar a resolução do gráfico e escolher aqui o eixo Y em decibéis. Vou escolher decibéis porque é a melhor para analisar. Temos um espaço para simular, esperar um pouco. Não adicionei a minha saída. Espaço para simular. E temos aqui, dá um zoom. Em 100 kHz temos um pico. E em, outro zoom aqui nessa área, 2 kHz temos outro pico, que é justamente as frequências dos nossos sinais de entrada. Podemos observar aqui alguns ruídos, mas lembrando que a escala está em decibéis, então esses ruídos são praticamente insignificantes para a maioria dos circuitos. Podemos também mudar aqui a nossa expressão. Aqui nós podemos colocar qualquer expressão. Isso que ela é importante para a criação de sistemas. Podemos simular sistemas com isso. Então aqui temos já uma forma diferente, que essa aqui seria a modulação de amplitude, o que as rádios AM utilizam. Vamos dar um zoom. E a análise de Fourier dela. Como a teoria nos diz, para a modulação de amplitude, não temos um pico em 100 kHz, mas temos um em 98 e um em 102 kHz, que é justamente o 100 menos os 2 kHz da portadora, porque temos a portadora e a onda modulada. Então, temos 100 menos os 2 kHz e 100 mais os 2 kHz. Então, temos dois picos. Como consta na teoria de modulação de amplitude. Bom, essa foi a análise de Fourier. Todas essas análises apresentadas até agora foram análises estáticas dos circuitos. Nós também temos a análise dinâmica. Onde você monta um circuito qualquer. Eu vou demonstrar para um circuito pronto aqui. Esse circuito nós explicaremos amanhã, na parte da confecção de placas. Nós temos aqui um 555, funcionando como clock, para o 4017, que já foi explicado anteriormente. Para a simulação dinâmica, nós damos um play, e ela seria, esse tipo de simulação é como se nós estivéssemos realmente testando o circuito na prática. O funcionamento dele com o passar do tempo. Então, esse aqui é um projeto de semáforos. Podemos
Observar aqui. Está funcionando de maneira corretamente. E essa é a análise dinâmica, né? Onde nós apertamos para simular e observamos. Mas também podemos utilizar aqui um osciloscópio. Se você quiser saber, uma forma de onda, por exemplo. Adicionar aqui no clock. Quando apertamos play, ele vai abrir aqui essa interface, que é como se fosse um osciloscópio real. Temos o trigger, nível AC, DC, é o desacoplamento. Podemos adicionar cursores. E aqui nós podemos desligar os outros canais que não estão sendo utilizados. Ó, vamos colocar nível assim. Aqui nós regulamos aqui a posição da onda. Tá difícil. Nós podemos regular a posição da onda. Aqui regulamos a amplitude a amplitude das nossas linhas aqui. E aqui é a frequência. Aqui, na verdade. É. Podemos modificar a frequência. Podemos utilizar também voltímetros e amperímetros, que é conectado da mesma forma. O voltímetro conectamos em paralelo e o multímetro, o amperímetro, em série no circuito. Vamos colocar aqui. Vou dar um exemplo. Fazer um circuito divisor de tensão. Também podemos adicionar fontes comuns aqui. Vamos terminar de sair. E podemos aqui colocar um voltímetro, DC. E um amperímetro também. Dando 2 cliques, nós podemos configurar aqui a fonte, botar 12 volts.
Então, podemos observar aqui. Como temos 12 volts e dois resistores iguais, então a tensão será dividida de forma igual, né? 6 volts. Então, porém, está marcando zero. Bom, temos outros instrumentos aqui, como um contador. Vou abrir um circuito aqui. Bom, esse é um contador utilizando um 555 na configuração monostável. Vamos dar o play. E ao apertar aqui o botão, o nosso contador vai mostrar aqui o quanto tempo a saída fica em nível lógico alto. Ficou aqui mais ou menos 11 segundos. Esse tempo é dado pelo resistor e o capacitor aqui. Então, é mais ou menos 1,1 vezes RC. Bom, e a parte da simulação é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Lucas, tem Obrigada, algo a Elias. acrescentar? Lucas, tem algo a acrescentar? Não. Eu tenho um Então, questionamento para ver se abre espaço para os outros perguntarem. Você mostrou aí, Elias, um semáforo, não é isso? Vocês já isso. imaginaram fazer o projeto físico dele? Bom, amanhã nós iremos fazer a placa de circuito impresso, justamente dele, do nosso semáforo. No mais físico, que a senhora fala como assim, tamanho real? Não necessariamente no tamanho real, né? Mas Uhum. pode ser, ele poderia ser de forma que fosse palpável, né? Não ficasse só na simulação virtual, pudesse ser programado, né? Até porque eu sei que vocês têm Uhum. conhecimento e facilidade dessa parte de programação, de fazer sim um semáforo, entendeu? E quero Entendi. ampliar os horizontes de vocês. Por que não a gente tentar aperfeiçoar os semáforos que tem na nossa cidade, né? Que cá entre nós, sempre quando dá uma chuva tem problema. Ali está precisando Sim, aperfeiçoar. é uma questão de vocês ampliar os horizontes de vocês e saírem da caixinha que é aquelas quatro paredes da UFOB, né? Vocês podem ir para o mundo real e dar a cara a tapa para poder desenvolver o trabalho de vocês. É.
Amanhã poderemos visualizar melhor, né, o circuito já quando o Lucas fizer a placa, podemos ter uma visualização 3D dele e quando voltarmos aí aos trabalhos, poderemos realmente fazer Botar em a prática, placa, né? botar em prática. Exatamente. Fica aí para os professores que estão, ó, o compromisso deles. Viu? E outra, já dá para a gente cobrar algo a mais, porque aí a gente já sabe o que eles têm para nos oferecer. Alguém tem alguma pergunta a fazer, algum questionamento, alguma dúvida? Eu quero fazer, professor. Fica à Márcio. vontade. Ô, Elias, Pronto, fala, Márcio, estamos te ouvindo. esse seu projeto aqui que você fez do semáforo, no caso, você está usando o CIS. Se fosse para eu controlar o tempo, como é que eu faria? Porque no caso, se for, quando é um microcontrolador, eu poderia programar e tal, né? O tempo e tal. Mas no caso, você está Isso. usando esse CIS aí, como é que eu faço para calcular o tempo? Quanto um sinal fecha, o outro abre e tal? Bom, nessa forma aqui, bom, só para deixar claro, esse circuito, não, esse projeto não é nosso, ele foi apresentado semestre passado por, por meus alunos, Cristiane e Maiara. Elas nos permitiram, nos deram autorização para mostrar ela aqui. E o tempo pode ser regulado por esse potenciômetro aqui, que ele vai regular o clock, que por sua vez vai ditar o tempo aqui do contador. Mas, assim, com microcontroladores, temos como se diz, um nível maior de controle, né? Mais possibilidades. Entendi. No caso do clock ali, a gente, ele que vai determinar o 555, a taxa de informação que vai ser enviada para o circuito, não é isso? No caso dos sinais, ele que habilita e desabilita o 555, no caso. Também podemos, nós estamos utilizando ali o 55 como clock, mas podemos utilizar outras formas também, como microcontroladores também podem ser programados como clock, podemos utilizar cristais e várias outras formas, mas também cristais não poderiam ser reguláveis. Né? No caso, ele já definiu. Beleza. Abrir outros projetos aqui para mostrar. Por exemplo, aqui temos um projeto de um Arduino standalone. Utilizamos o microcontrolador do Arduino Uno. E aqui temos o circuito impresso, que explicaremos amanhã como fazer. E aqui a visualização 3D dele. Aí temos também a possibilidade de utilizar componentes SMD, que vão reduzir as dimensões do nosso projeto. Né? Por exemplo, aqui temos um gerador de clock com 555, da mesma forma que utilizamos no semáforo. E podemos aqui ver que ele ficou com menos de 2 centímetros. E aqui um pouco mais de 2 centímetros. Né? Então podemos observar que é um tamanho bem reduzido, por serem utilizados componentes SMD. Aí podemos implementá-lo em alguns projetos em futuros, né, que não tem muito espaço. Beleza. No caso do clock aí, ele tem alguma limitação?
No caso, eu falo de frequência. Quando eu vou, como se diz, essa é a frequência mesmo, se ele é limitado, no caso, porque você fez o clock aí com 555, não é isso? Isso. Ele tem limitação, por exemplo, eu uso o potenciômetro, ele é limitado, né? Eu vou chegar a um determinado ponto, tal. Quer saber sobre isso? Tem limite, A limitação é justamente por conta do potenciômetro e do capacitor, porque ele, com 5.5, obedece esse modelo aqui, ele é proposto pelo datasheet do componente, do 555. Se pesquisarmos lá, podemos observar essa configuração e também os cálculos que eles utilizam no VC. interessante. Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento para tirar alguma dúvida? Elias, o pessoal aqui está te parabenizando, viu? Obrigado a Tudo todos querendo também fazer pela média, presença. viu, Elias? Estão tudo querendo É? fazer média. Tudo querendo fazer média com você. Tá pro olho, viu? Parabenizar também as duas alunas, Maiara e Cristiane, né? Pelo projeto delas do semáforo. Quero ver isso implementado fisicamente, né? Rafael, você não tem como fazer, não. Mas Aqui quero ver observando que estamos no... esse trabalho físico, quero ver esse trabalho montado fisicamente para a gente poder até mesmo fazer exposição dele, né? Mostrar o que vocês estão fazendo fora do mundo virtual. A gente precisa montar isso para o mundo real. Então, obrigado a todos. Alguém? Sim. Pode Pode falar sim, falar. Rafael, que falar dias. Vou Pode falar uma soltar a coisa. voz. Alô? Alô? Me ouve? Ah, sim. As pessoas me ouvem. Falar uma coisa meio por fora da apresentação. Primeiro, parabéns, né, pela apresentação. Muito bom, cara. Muito bom, que legal. Sempre Obrigado. bom ver a galera apresentando essas coisas, mostrando. E eu também relembrando um monte de coisa que eu não lembrava de jeito nenhum como é que fazia. Agradeço muito por sinal. É uma coisa que eu nem sabia. E uma coisa que eu vou deixar. Eu vou comentar agora justamente sobre essa questão que você falou de pessoalmente que você falou, professora, sobre estar apresentando o que vocês estão fazendo para a galera. É muito bom, espero que outras pessoas também, no futuro, tirem um pouco do tempo para poder ter um pouco dessa prática de apresentar para os outros o que está fazendo, ou até mesmo montar, como alguns lugares fazem, né, um evento que possibilite que os alunos mostrem os projetos que estão trabalhando, porque isso acaba incentivando os outros alunos e vendo assim, ó, que legal, dá para fazer isso, tem aquilo para fazer, então fica meu leve recado de que é muito bom a iniciativa do que vocês estão fazendo e que espero que continue mais gente se empolgue para poder fazer isso. Também queria falar em não percam amanhã a segunda parte, né? Onde teremos a apresentação de como fazer realmente o layout do circuito. Então, eu queria agradecer, né? Eu gosto muito carinhosamente de chamar meus alunos de curicas, né? Então, quero agradecer meus curicas pelo belo trabalho. Sim, pode sim, Júnior Leite. Fique aberto para falar. Júnior Leite, pode falar. Abra o microfone.
Realmente é interessante você estar já acompanhando o vídeo e tentar fazer, né? Para praticar. Então, amanhã nós iremos realmente fazer em forma de tutorial com o Lucas. Ele disse que não tem nada a acrescentar. Então, amanhã ele fala. Então, alguma dúvida sobre a parte de simulação? Também tem essa possibilidade. É isso aí. Se está todo mundo acompanhando. Dúvidas, se tiver dúvidas, podem parar a apresentação para não ficar para trás. E é isso. Eu queria agradecer a presença de todos que têm acompanhado até aqui. O professor Ricardo está mandando um forte abraço a todos aqui. Isso aí, não percam a continuidade da apresentação amanhã. E é isso. Já tem alguma coisa a apresentar? É Proteus, o nome do programa.